Saudações a todos, eu sou o professor Juliano Schmigel e nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a parte 2, naquela explicação que nós já vínhamos fazendo desde a semana passada, onde nós estávamos falando sobre o tópico de hardware, ok? Então, semana passada falamos da parte 1, hoje vamos dar continuidade na parte 2, sobre os conceitos relacionados a hardware. Então, vamos lá. Bom, continuando aqui, nós temos o roteiro dessa aula, dessa apresentação. Só relembrando que na semana passada nós falamos sobre conceitos iniciais em hardware, tá ok? E também falamos sobre a evolução dos computadores, tá? Na aula de hoje nós iremos falar sobre tipos de computadores, e vamos falar um pouquinho sobre conceitos e também terminologias e tecnologias na parte de banco de dados, tá? Na área de armazenamento de dados, tá ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de computadores que nós podemos ter. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, o Matheus aqui está só reforçando, né, Matheus, que não achou nada, né, a respeito sobre horário. Provavelmente o pessoal confundiu um pouquinho, né, Matheus? Tá ok. Mas só para confirmação, pessoal, as minhas aulas eu sempre vou começar às 8 horas, tá ok, pessoal? Sempre às 8 horas, senão fica muito apertado, fica muito justinho para a gente fazer as duas matérias aí, né, no período da manhã. Então eu vou manter, tá, pessoal? Sempre começando aí às 8 horas. Então, se teve algum boato aí das 8h30, tá, pessoal? Corta esse boato aí, porque esse boato aí não existe. Eu sempre vou começar as aulas às 8 horas, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, pessoal, nós estamos falando, né, um pouco mais sobre os tipos de computadores, tá ok? Então, nós podemos afirmar, não é, que os computadores eles podem ser classificados de acordo com o seu porte, né, de acordo com o seu tamanho. Então, nós podemos ter, pessoal, os computadores do tipo mainframes, os supercomputadores, os minicomputadores e os microcomputadores. Tá ok, pessoal? Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco mais sobre as características de cada um desses 4 tipos de computadores que eu elenquei, né? Que eu elenquei aqui agora, nesse ponto. Tá ok? Vamos falar um pouco mais na aula de hoje. E também podemos afirmar que os computadores, não é? Eles podem ser classificados também de acordo com a sua finalidade, não é? Nós podemos ter os computadores que são os servidores, né? Por exemplo, aí os servidores de rede, tá? Vamos também falar um pouquinho mais sobre eles na aula de hoje. Ou também podemos ter, de acordo com a finalidade, podemos ter os computadores pessoais, tá ok? Os computadores pessoais são exatamente os computadores que nós conhecemos como PC, não é? São exatamente os computadores que nós conhecemos como PC, né? Os computadores pessoais, ou também chamados de computadores de mesa, não é, pessoal? Ou também alguns aí chamam os computadores, né, pessoais, eles são chamados também de desktop, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos descrever um pouco mais essas classificações dos computadores. Legal. Então, primeiro, pessoal, falando um pouco mais sobre os computadores que são chamados de mainframes, tá? Bom, os computadores do tipo mainframes, eles são destinados a manipular quantidades gigantescas, não é? Ou quantidades imensas de informação, tanto informação de entrada, tá ok? Quanto informação de saída, tá? E também os mainframes são máquinas, né,
que conseguem trabalhar com armazenamento de grande quantidade de dados. Tá ok? Então, essas aí são características importantes dos mainframes. Tá? Então, os mainframes eles podem manipular grandes quantidades de dados, tá? Tanto os dados que ele recebe de entrada, quanto dados que ele produz na saída, e ele também consegue armazenar grande quantidade de dados. Tá? Os mainframes, eles são, né, segundo o item aqui, os mainframes, eles são computadores, né, que eles podem processar milhares de transações por dia, ok? Podem trabalhar com milhares de transações por dia e também trabalham com grande volume de dados, tá? Terceiro, os mainframes possuem alta capacidade de processamento, não é? E também muita capacidade em termos de memória, tá ok? E podemos dizer, pessoal, que os mainframes, geralmente os mainframes eles são de grande dimensão, não é? Se a gente for pensar no tamanho fisicamente dos mainframes, geralmente eles são computadores grandes, não é? Que ocupam muito espaço, pode ocupar até salas inteiras, tá ok? E geralmente os mainframes eles requerem uma grande variedade de pessoal técnico, de pessoal especializado para a sua operação, né? Para poder trabalhar em cima de computadores do tipo mainframes. Tá ok, pessoal? Então, geralmente são máquinas que são grandes, podem ocupar salas, tá? E geralmente é um pessoal bem técnico, é um pessoal bem específico para trabalhar com a operação e com o funcionamento das máquinas do tipo mainframes. Tá ok? Legal. Inclusive, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, a IBM, ela tem uma plataforma, tá? Ela tem uma ferramenta de desenvolvimento, de programação para mainframes. Até eu vou colocar aqui no chat, pessoal, se alguém quiser tomar nota, tá? E depois quiser dar uma estudada, quiser um pouquinho, né? Quiser ir atrás dessa plataforma, estou colocando aqui no chat para vocês. A IBM, pessoal, é uma plataforma que se chama ZOS, tá? Ela é uma plataforma de programação, de desenvolvimento, voltada especificamente para mainframes, tá ok? É importante destacar, né, pessoal? O que vocês acham, pessoal? Se a gente for falar um pouquinho de mainframes. Mainframes, tudo bem, pessoal. Quando a gente fala de mainframes, logo nos vem à nossa cabeça computadoras de grande porte, computadores antigos. O que vocês acham, pessoal? Será que mainframes já caiu em desuso? Será que mainframes não são usados mais no mercado, pessoal? O que vocês acham? Se vocês quiserem até comentar no chat, pessoal, o que vocês acham? Será que mainframes caiu em desuso, não é utilizado mais? O que vocês acham, pessoal, com relação aos mainframes? O pessoal está comentando aqui. Realmente, pessoal, perfeitamente, pessoal. Os mainframes, eles ainda são muito utilizados ainda. Ainda são, por incrível que pareça, né, pessoal? Tem muita gente que acha que os mainframes não são mais usados, né? Mas sabe, teve um colega aqui que falou, o Gustavo, né? Perfeitamente, Gustavo. E os meninos aqui também salientaram. Os mainframes, pessoal, eles são muito utilizados nos dias atuais, principalmente por bancos, né? Principalmente bancos, instituições financeiras. A IBM, pessoal, trabalha ainda com mainframes, tá? Até o Ludney falou, que é como se fosse o ENIAC moderno. Perfeitamente, Ludney. Teve um colega que falou, o Emerson, né? Certamente a área militar deve usar ainda os grandes mainframes. Com certeza, Emerson. Ok, pessoal? Então, mainframes, ele não é um conceito antigo, tá? Ainda na nossa área de tecnologia da informação, tem muitas pessoas, tem muitos profissionais que ainda trabalham com mainframes, principalmente em bancos e instituições financeiras, tá, pessoal? E na IBM, né, pessoal, se você for entrar em contato com a IBM, né, se você pesquisar, né, toda a documentação, os materiais técnicos aí da IBM, vocês vão perceber que eles trabalham muito ainda na plataforma de mainframes, tá? Então, inclusive, pessoal, eu recomendo para quem tiver interesse, depois dar uma pesquisada nessa plataforma de desenvolvimento da IBM, que é chamada de plataforma ZOS, tá, pessoal? Ela é uma plataformazinha de programação, de desenvolvimento,
voltada para sistemas de mainframes, tá? Com certeza, Matheus. Com certeza, Matheus. Se você for pegar aí um grande provedor de internet, né, pessoal? Se você pegar aí, por exemplo, um grande data center, né? Um grande data center, certamente eles têm que trabalhar aí com grandes sistemas de mainframe para poder dar conta do recado, né? De prover internet aí para uma grande quantidade de pessoas, para uma grande quantidade de usuários. Perfeitamente, Matheus. Legal? Maravilha, pessoal. Continuando aqui, o que nós temos? Bom, vocês vão perceber, pessoal, que aqui nessa imagem, na parte inferior, né, na parte inferior, nós temos aqui os mainframes antigos, tá? Então, vocês vão perceber, pessoal, que os mainframes antigos, realmente eles eram máquinas que ocupavam salas inteiras. A exemplo do ENIAC, do UNIVAC, que nós falamos na semana passada, perfeito? Enquanto, pessoal, que aqui em cima, na parte superior da tela, nós temos os mainframes novos, né, os mainframes mais recentes. Percebam, pessoal, que nós podemos ter os mainframes que ocupam racks, né, o que a gente chama de racks, tá, pessoal? O que são os racks? É como se fossem prateleiras, né, pessoal? Até coloquei no chat. É como se fossem grandes prateleiras aí, onde nós podemos preencher aí com os processadores, com os mainframes, não é? São as grandes prateleiras, né? Digamos assim, falando grosso modo, tá? Então, aqui a gente tem, pessoal, uma foto dos mainframes novos, tá? Então, nós temos aqui nessa primeira foto um mainframe que literalmente ainda continua ocupando uma sala inteira, tá? E aqui, pessoal, nessa segunda imagem, você pode ver uma imagem, pessoal, de um mainframe mais novo, mais recente, tá? Onde, se vocês forem avaliar, pessoal, o mainframe desse tipo, ele é relativamente de dimensões menores, né? De dimensões bem menores, se for comparar com essas outras fotos que eu coloquei aqui nessa página, nesse slide, não é, pessoal? Então, muitas vezes, né, até falando um pouquinho de custo, né, pessoal? Se você for pegar um servidor desse tipo aqui, um mainframe desse tipo, ele certamente, pessoal, ele tem uma capa, ele é pequeno, né? Ele tem dimensões reduzidas, mas certamente ele deve custar aí algumas centenas de milhares de dólares, né, pessoal? Um equipamento desse, certamente é um equipamento muito caro, né? Que só uma empresa de um porte de um banco, de um provedor de internet, de um órgão militar, né, pessoal, um órgão governamental, que realmente teria capacidade de manter um sistema do tipo mainframes. Ok, pessoal? Então, interessante, né, que mainframes ainda são utilizados no mercado até os dias atuais. Tudo bem, pessoal? Bacana. Continuando aqui, tá? Falando um pouquinho mais, né, algumas características adicionais sobre os mainframes, né? Podemos dizer, pessoal, que os mainframes, primeiro item aqui, embora os mainframes, né, venham perdendo bastante espaço os servidores de arquitetura PC, tá, pessoal? Então, de um tempo para cá, os mainframes eles têm perdido bastante espaço, né, no mercado, tanto para os servidores, né, servidores de arquitetura PC, tá? Ou seja, arquitetura Windows, né? Tá ok? Então, os mainframes eles vêm aí perdendo espaço, né, pessoal, com o tempo para os servidores de arquitetura PC e também perdendo espaço para os servidores Linux, tá? Ou Unix, tá? Então, mesmo, pessoal, eles tendo perdido esse espaço no mercado, digamos assim, né, pessoal? Perdendo esse espaço no mercado. Podemos dizer, pessoal, que em geral, né, tá? Os mainframes possuem um custo menor, tá? Eles podem ser até mais baratos aí do que um grande servidor, tá? Podemos dizer que os mainframes ainda são muito utilizados em ambientes corporativos, comerciais, principalmente em grandes empresas, tá? Por exemplo, essas empresas que a gente falou agora há pouco, né, pessoal? Que é o caso dos bancos, empresas de aviação, né? Para realizar controle de tráfego aéreo, não é? Grandes universidades, né, pessoal? E assim por diante, tá?
E podemos dizer, pessoal, ainda nesse segundo item aqui, que muitas empresas fizeram, né, o que a gente chama de downsizing. O que é isso, pessoal? É o processo de se substituir os mainframes por microcomputadores, tá? Que eu já vou falar daqui a pouquinho o que são os microcomputadores. Tá ok, pessoal? Trocando, né, fazendo a substituição, trocando o que a gente chama de grande porte por uma arquitetura muito mais voltada para uma arquitetura cliente-servidor, né, pessoal? Então, se a gente pega aí grande parte das empresas hoje em dia no mercado, pessoal, grande parte das empresas do mercado, elas estão realmente usando uma arquitetura, muito mais uma arquitetura do tipo cliente, né, servidor. Você tem um servidor, né, pessoal, um servidor web, um servidor de redes, tá, um servidor de banco de dados, um servidor de SGBD, e aí você tem todas as máquinas clientes conectadas nesse computador servidor. Tá ok, pessoal? O Guilherme aqui até questionou, né, Guilherme? Isso, hoje em dia, Guilherme, né, nos dias atuais, certamente, Guilherme, as arquiteturas PC e Unix são mais baratas do que mainframes. Perfeitamente, Guilherme, hoje em dia, tá? Mas já foi o contrário, Guilherme, tá? Já foi o contrário. Já teve uma época aí, talvez há uns 20 anos atrás, quando a arquitetura aí, PC, Unix, arquitetura cliente-servidor começou a explodir no mercado, tá? Era o inverso, tá? Mas hoje em dia, né, Guilherme? Hoje em dia, aí, com certeza, a arquitetura PC e Unix são bem mais baratas do que a arquitetura do tipo mainframe. Com certeza, Guilherme. Perfeito. Não é? O Ludney até questionou, pessoal, se o processador de mainframe, se ele é do mesmo tipo de um PC. Bom, provavelmente não, né, pessoal? Provavelmente não. Provavelmente, pessoal, provavelmente não, certamente, né? Certamente deve ser um processador, pessoal, que consegue realizar N jobs, pode realizar N processos ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Por quê, pessoal? Porque a grande característica de um mainframe é exatamente ele conseguir trabalhar com muito processamento, com muita solicitação de entrada, tá? Com muita geração de e com muito processamento e também com muita memória, tá? Então, certamente, pessoal, o mainframes ele deve ser um sistema que ele tem N processadores ali rodando simultaneamente, rodando em paralelo, para conseguir rodar vários jobs, vários processos paralelamente, viu, Ludney? Então, certamente uma arquitetura, né? É um computador, uma arquitetura aí certamente diferenciada. Tudo bem? Legal. Depois, pessoal, se vocês tiverem um tempo, pessoal, deem uma pesquisada nessa plataforma ZOS da IBM, pessoal. Tem bastante material lá no site da IBM que fala sobre esse assunto, tá? Sobre essa plataforma chamada de ZOS. Tudo bem? Legal. Continuando. Depois, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o que nós chamamos de supercomputadores, tá? Olha só. Pessoal, apesar do conceito de supercomputadores ser parecido, ser semelhante ao conceito de mainframes, podemos dizer que um supercomputador, ele é o quê? Ele é um computador com altíssima velocidade de processamento, ok? E também com grande capacidade de memória, tá? Então, em termos, pessoal, o conceito de um supercomputador é muito parecido com o conceito de um mainframe, tá? Porém, né, o supercomputador ele tem altíssima velocidade de processamento e também muita capacidade de memória. Aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de supercomputadores. Talvez alguns desses aqui vocês já devam até ter ouvido falar, tá? Olha só, pessoal. Alguém já ouviu falar, pessoal, desse supercomputador, que é o Deep Blue? Alguém já ouviu falar, pessoal? Deep Blue? Ele é um computador, pessoal, que ele não é muito... alguns, João Pedro falou que já ouviu falar. Provavelmente, pessoal, muitos de vocês ainda não têm ouvido falar. Por quê? Porque ele é um computador que ele é um supercomputador que ele não é novo, pessoal, ele não é recente. Ele surgiu, acredito, que já faz uns 25 anos, pessoal, já há bastante tempo, na década de 90 ainda, tá? E esse computador aí, pessoal, esse Deep Blue, não sei se vocês conhecem a história,
Mas o Deep Blue, pessoal, ele foi um supercomputador que ele jogou xadrez, exatamente isso. Esse computador, esse Deep Blue, pessoal, ele jogou xadrez com o principal xadrezista do mundo, que era o Kasparov, que era um russo, lá na década de 90. E o que foi feito, pessoal? Nesse computador, nesse Deep Blue, foi colocado toda a base de conhecimento dos principais xadrezistas do mundo no computador, nesse supercomputador Deep Blue. E eles colocaram, pessoal, esse supercomputador Deep Blue para jogar xadrez com o Kasparov. E se não me engano, na época, pessoal, o Deep Blue ganhou uma partida, o Deep Blue, o Kasparov ganhou outra, e aí eles fizeram o desempate, se não me engano, o ser humano, o Kasparov, conseguiu vencer, né, por 2 partidas contra o computador, tá? Então depois, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem até dar uma pesquisada aí um pouco mais sobre esse computador, tá? Mas esse computador, ele não é novo, pessoal, ele não é recente, certamente ele usa aí conceito de inteligência artificial, né? Para poder jogar xadrez aí com o ser humano, mas depois, se alguém quiser dar uma pesquisada, pessoal, ele é bem interessante, tá? Outros exemplos, pessoal, de supercomputadores, tem o Titã, tá? Não sei se o pessoal ouviu falar do Titã. Até alguns anos atrás, pessoal, ele era o supercomputador mais rápido do mundo, tá ok? Não sei se alguém ouviu falar também, pessoal, do Tianhe 2, supercomputador chinês, né, que foi criado na China, tá? E interessante destacar também, pessoal, que existe um supercomputador brasileiro, né? Tem um supercomputador nacional brasileiro que ele foi criado pelo Senai, tá? Depois, se alguém quiser até pesquisar, ele é chamado de Senai Cimatec no Brasil, tá? Senai Cimatec, tá? O nome do nosso computador brasileiro, tá, pessoal? É o Senai Cimatec. E esse Senai Cimatec, pessoal, até um tempo atrás, ele estava na posição 96 no mundo em termos de melhores supercomputadores do mundo, tá, pessoal? Ele estava nessa posição 96, tá? Legal. O Matheus aqui está até citando, pessoal, que existia o Dumont, né? Verdade, Matheus, o Dumont também, que ele era o mais potente do Brasil, né, Matheus? Perfeitamente, Matheus. Bom, o Gustavo aqui, né, pessoal, ele está até questionando, né? A pergunta aqui do Gustavo, pessoal. Como que os supercomputadores se diferenciam sobre os mainframes? Bom, vocês perceberam aqui, pessoal, que pela descrição que eu fiz, né, de supercomputador, aparentemente o supercomputador, ele não se diferencia muito dos mainframes, tá? Bom, mas uma diferença importante, pessoal, que eu poderia colocar é a seguinte. Geralmente, pessoal, os mainframes, eles são máquinas mais gerais, né? Os mainframes são máquinas para fazer processamento em geral. Geralmente, pessoal, os supercomputadores, não sei se vocês perceberam, os supercomputadores, eles são máquinas bem específicas, tá? Para um processamento bem específico. Por exemplo, o Deep Blue, ele foi uma máquina que foi criada foi um supercomputador que foi criado para jogar xadrez lá com o Kasparov. O Senai Cimatec, né? Ele era uma máquina que foi criada, pessoal, para trabalhar a questão de dados meteorológicos, né? Dados de clima, de tempo, tá? E assim por diante. Então, geralmente, pessoal, esses supercomputadores, eles são criados aí para aplicações bem específicas, tá? Enquanto que os mainframes, pessoal, eles são utilizados para uso em geral, né? Para o mercado, para a atividade financeira e assim por diante. Tá ok, pessoal? Tudo bem. O Emerson até colocou aqui, né, pessoal? Opa, obrigado, Gustavo. O Emerson até colocou sobre se está desativado. Ah, sim, viu, Emerson? Certamente, tem alguns supercomputadores aqui que eles foram descontinuados, viu, Emerson? Tá? Certamente aqui alguns supercomputadores mais antigos, certamente foram descontinuados porque vai surgindo novos supercomputadores, né, pessoal? Então, aquelas plataformas mais antigas, certamente elas vão sendo descontinuadas. Tá ok, pessoal? E assim por diante. Só finalizando aqui, pessoal, a explicação desse slide,
tá? O segundo item. Ó, os supercomputadores, pessoal, eles têm aplicação em áreas de pesquisa, onde grande quantidade de processamento se faz necessária, tá? Como, por exemplo, pessoal, pesquisa científica, né, em universidades, área militar, área química, medicina, ok, pessoal? Problemas envolvendo física quântica, meteorologia, né, pessoal? Falei agora há pouco, tá? Pesquisa de clima e assim por diante. Então, em síntese, pessoal, os supercomputadores, geralmente eles são projetados aí para aplicações específicas, tá? Então, geralmente eu posso ter um supercomputador que ele trabalha essencialmente com dados meteorológicos, dados de tempo, clima, né, pessoal? Algo tá? Algo nessa linha aí, situações mais específicas. Tudo bem, pessoal? Isso, até o Ludney está colocando aqui, né, pessoal? Então, na característica de hardware, né, pessoal? Realmente, Ludney, acredito que não tenha tanta diferença em termos da questão de hardware, né? Mas muito mais a finalidade de uso, né, Ludney? Então, os supercomputadores, eles são máquinas bem mais preparadas especificamente para um determinado tipo de aplicação. Mas também, né, Ludney, a gente não pode afirmar que a característica de hardware é exatamente a mesma, né? Porque, sei lá, digamos que para uma aplicação de meteorologia, existem alguns tipos de hardware que são mais adequados, né? Digamos que eu quero uma máquina, quero um supercomputador para trabalhar com dados meteorológicos. Perfeitamente, pessoal, às vezes é uma máquina que eu preciso de mais memória, ou preciso de mais processamento, né? Dependendo do tipo de aplicação, né, pessoal, que o supercomputador está sendo utilizado, pode ser que ela tenha mais configuração de um tipo de hardware do que de outro. Tenha mais memória, tenha mais processamento, ou precisa ter muito sensor, né, pessoal? Muito sensor para fazer coleta de dados. Então, dentro do tipo, pessoal, de aplicação, provavelmente deve ter um pouco mais de hardware do que o outro tipo de máquina, tá? Realmente isso deve acontecer, tá? E assim por diante. Sim, né, pessoal? Verdade, pessoal. Ah, certamente, pessoal. Tem lá os computadores quânticos, né, Lua? Os computadores quânticos, perfeitamente, são computadores bem específicos. Certamente, Lua. Tá? A gente certamente deve ter supercomputadores usando aí a computação quântica, tá? E assim por diante. Legal, meninos. Fantástico aí pelas considerações. Eu não sei, pessoal, se vocês já ouviram falar daquela plataforma Bluemix da IBM, pessoal. Já ouviram falar? Até estou digitando aqui para vocês aqui no chat, pessoal. Depois dá uma pesquisada. Pessoal. Essa plataforma Bluemix, ela é uma plataforma de programação, é uma plataforma de desenvolvimento, pessoal, da IBM. Tá ok, pessoal? E essa plataforma Bluemix, pessoal, é bem interessante, porque você consegue utilizar um supercomputador da IBM localizado nos Estados Unidos. Tá ok, pessoal? Você desenvolve aplicações localmente na sua máquina e você consegue acessar o supercomputador da IBM que está lá nos Estados Unidos. Você manda os processamentos, pessoal. Isso, o Luan até está colocando aqui, ó, pessoal. O IBM Bluemix, né? Ele é uma plataforma em nuvem para os serviços desenvolvidos pela IBM. Ele suporta várias linguagens de programação e serviços, bem como a parte de desenvolvimento, né? Integrado para criar, executar, implantar e gerenciar aplicativos na nuvem. Bem bacana, Lua, você ter trazido essa definição aí. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, pessoal, é bem bacana essa plataforma de desenvolvimento Bluemix. Até acredito, pessoal, que o Bluemix, ele é a plataforma onde vocês conseguem, digamos assim, se vocês quiserem ter contato com um supercomputador hoje à tarde, pessoal, digamos assim, faz um cadastro no Bluemix, começa a programar lá em cima do Bluemix, e todo o processamento que você faz é realizado no supercomputador da IBM lá nos Estados Unidos. Ele faz os processamentos e te dá uma resposta localmente na sua máquina. Então, bem bacana, pessoal, se vocês tiverem interesse aí, vai atrás dessa plataforma, tá, pessoal, Bluemix, tá? Porque aí você consegue trabalhar na prática com esse conceito aí de supercomputadores.
Tá ok, pessoal? Legal. O Matheus está até colocando aqui, né? Que o Google tem o computador mais potente do mundo, né? E ela não chega nem perto do tamanho de um mainframe. Realmente aí, pessoal, em termos de Google, pessoal, acho que hoje em dia a Google deve ter aí, provavelmente, né? Provavelmente não, né, pessoal? Creio que deve ter aí uma das melhores plataformas de supercomputadores do mundo, né, pessoal? Certamente deve ter. Para dar conta de YouTube, dar conta de Gmail, de todas as ferramentas, né, pessoal? Google Drive, para dar conta de todas as ferramentas do Google, certamente aí o Google tem N supercomputadores espalhados aí pelo mundo inteiro, viu, pessoal? Certamente. Tá ok? Mas quem tiver interesse, pessoal, dá uma pesquisada nessa plataforma aí, Bluemix, da IBM, que ela é bem bacana e você consegue trabalhar na prática usando um supercomputador daí localizado nos Estados Unidos. Tá ok, pessoal? Então, recomendo aí. Realmente é bem bacana. Tá ok? Bom, continuando aqui, pessoal. Depois aqui está aparecendo esse conceito de mini computadores, né? O que são os mini computadores, pessoal? Vamos lá. O mini computador, ele é um sistema computacional, tá? Digamos, ele é um sistema computacional intermediário, tá? Ele é um sistema computacional intermediário aos grandes mainframes e os microcomputadores, tá? Microcomputadores, né, pessoal? Quando a gente fala esse termo microcomputadores é a mesma coisa que computador pessoal, tá ok, pessoal? Ou a mesma coisa que PC, tá ok, pessoal? Então, sempre quando eu falo de microcomputadores é a mesma coisa que um computador de mesa, que um computador pessoal, ou o que nós conhecemos por PC ou por desktop, tá? Então, o que é um mini computador, pessoal? Ele é um tipo de máquina, é um tipo de computador intermediário, ou seja, ele fica no meio. Em termos de processamento, pessoal, em termos de capacidade de processamento, ele fica no meio, os mainframes ficam de um lado, tá, pessoal? Os mainframes ficam de um lado e os PCs ficam do outro. E no meio viriam os mini computadores. Tudo bem, pessoal? Se a gente fosse criar uma escala aí de processamento, tá, de capacidade de processamento, a gente poderia dizer que os mainframes estão aí no topo, tá? Lá no final, no extremo, nós temos os PCs, né, os computadores pessoais, e no meio nós temos aí os mini computadores, tá? Os mini computadores, pessoal, aqui no segundo item, os mini computadores, eles foram substituídos pelo que a gente chama de workstations, tá? Pelo que a gente chama de estações de trabalho, tá? Ou mais recentemente, pessoal, foram substituídos até pelos servidores, né? Tá? Pelos servidores, né? Que hoje em dia, né, pessoal, o servidor, o objetivo dele é realmente prestar serviços, né, a outros computadores. Por exemplo, eu posso ter um servidor de rede, servidor de banco de dados, um servidor web, não é? Um servidor de impressão, tá? Esse é o grande objetivo de um servidor, né, pessoal? Ele provê algum tipo de serviço para os outros computadores, que são os computadores clientes, né? Então, eu posso ter um servidor de rede, um servidor web, um servidor de dados, um servidor de impressão e assim por diante, tá? Então, pessoal, nós podemos afirmar que os mini computadores eles foram substituídos pelo que nós chamamos de workstations, por estações de trabalho, tá? Até eu coloquei aqui embaixo, pessoal, não sei se vocês vão conseguir visualizar, se vocês vão conseguir ler. Não sei se eu consigo aqui, pessoal, dar um zoom aqui nessa tela aqui para vocês. Tá? Estou procurando aqui o recurso de zoom. Mas olha só, pessoal. Aqui, pessoal, só uma definição aqui embaixo, ó. Tá bem pequeno aqui, pessoal. Vamos tentar acompanhar. Workstation, pessoal, era um nome genérico, dado a computadores situados, em termos de potência de cálculo, né? Os workstations, pessoal, são localizados entre o computador pessoal e os computadores de grande porte, tá? E algumas dessas máquinas, pessoal, eram vocacionadas para aplicações com requisitos gráficos acima da média, podendo ser referidos também como estações gráficas ou estações gráficas de trabalho, tá? Eu não sei, pessoal, se algum de vocês aí ouviu falar, pessoal, mas
algum tempo atrás, pessoal, nós usávamos muito esse termo aí, workstations, para aquelas plataformas, para aquelas estações de trabalho da Apple. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, pessoal, aquelas estações de trabalho da Apple, que nós chamávamos, ainda existe isso, né, pessoal, que são as estações de trabalho gráficas. A gente chama de workstations, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma estação de trabalho da Apple, né, um Mac, por exemplo, um Macintosh, né, pessoal? Tá ok? Por exemplo, uma máquina do tipo Macintosh, onde ela tem um processamento gráfico, um processamento visual muito acima da média. Tá ok, pessoal? Ó, a gente, inclusive, tem alguns exemplos aqui, né, pessoal, de algumas estações de trabalho, ó. Viram aqui nessa imagem, pessoal? Tem um exemplo aqui de uma estação de trabalho, tá? Provavelmente numa grande empresa, numa grande corporação, onde o operador, certamente, ele consegue ter uma visão do todo de tudo que acontece dentro da empresa dele, dentro da organização, dentro de uma metalúrgica, dentro de uma usina, e assim por diante. Mesma coisa aqui embaixo, né, pessoal? Tem uma figurinha aqui onde eu tenho a representação de uma estação de trabalho. Mas olha só, pessoal. Provavelmente, pessoal, o melhor exemplo para a gente falar sobre workstation, sobre estação de trabalho, qual seria o melhor exemplo, pessoal? Por exemplo, são aquelas estações de trabalho do tipo Apple, Macintosh, que eram máquinas, pessoal, que tinham uma capacidade de processamento gráfico, processamento visual, processamento gráfico muito acima da média, tá? Alguém já viu, pessoal? Alguém já teve aí a oportunidade de conhecer, pessoal, aquelas estações de trabalho da Apple, da Macintosh, pessoal, que são máquinas que têm um processamento gráfico muito acima da média, se você for comparar, por exemplo, com um PC? Se quiser até responder aí, pessoal, alguém já teve a oportunidade de conhecer não digo usar, né, pessoal, porque usar não, porque geralmente são máquinas bem caras, né, pessoal? São máquinas bem caras, né? Mas geralmente, às vezes uma grande gráfica, às vezes uma grande universidade, né? Eu também já vi meio de longe, pessoal. Também nunca usei. Eu já vi de longe. Eu lembro, pessoal, que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha uma workstation Macintosh lá no quarto andar do Bloco B em São Miguel, que era onde ficava o quartel-general da educação à distância, pessoal, lá em São Miguel. E eu lembro que tinha uma workstation no quarto andar lá do Bloco B no campus de São Miguel. Tá? E aí eu lembro do nosso colega lá que trabalhava com ela, que era o Jean, ele ficava o dia inteiro trabalhando com a parte gráfica, a parte visual, tudo naquele workstation dele, que era uma máquina do tipo Macintosh, tá? Legal, pessoal. Eu vi que vocês colocaram aqui alguns comentários, pessoal. Tem bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver se acompanha aqui alguns dos comentários. Isso, Ludney aqui colocou aqui, complementando aqui a explicação, né, Ludney? Legal. O Ludney colocou ali o texto, né, Ludney, que estava bem pequeno ali no slide, a explicação de workstation. Você colocou ali no chat. Bacana, Ludney. Show de bola. Ajudar ali na visualização. Legal, pessoal. Eu vi que tem outros comentários aqui, né? Exatamente, Lua. Geralmente os workstations, né, Lua, elas têm um processador i7 com no mínimo 16 GB e placa gráfica dedicada para fins gráficos, né? Verdade, Lua, perfeito. Então, geralmente são máquinas, pessoal, que têm processamento gráfico extremamente, né, pessoal, excelente, tá? Bacana, pessoal. O Matheus ali tá falando, né, que ele usa o MacBook Air, né? Que ele já não é tão bom, né, Matheus, para processamento gráfico, né? Ele já é muito bom, né, Matheus? Já é uma máquina muito boa se for comparar com a média. Já é uma máquina muito boa. Mas para a parte gráfica, ele já deixa a desejar se você for comparar com o Workstation, né? Hoje em dia, né, pessoal, a gente tem Workstation, né, Matheus? Workstations que custam 20, 30, 50, 60 mil reais aí, dependendo da Workstation que a gente for comprar, né, que a gente for adquirir. Ok, pessoal? Mas em síntese, são máquinas que têm uma capacidade gráfica extremamente acima da média. Tudo bem, pessoal? Então seria algo nesse sentido. Verdade, meninos. É verdade, né?
Perfeitamente, né, Matheus? Os MacBook Pro, eles já são mais ou menos para esse tipo de trabalho gráfico, né? É verdade. Não é? Aí vocês estão falando aí, né, pessoal, sobre a diferença entre mini, né? Você tem aí o mini, o computador. Penso em mini computador até o Raspberry. Pode ser, Ludney, perfeitamente. Pode ser algo, né? Se você quiser fazer uma analogia, poderia ser até um Raspberry. Legal. Mas os mini computadores, né, pessoal, conforme eu coloquei agora há pouco, os mini computadores é como se eles ficassem no meio, tá? É como se eles fossem intermediários entre os mainframes, que são grande porte, e do lado os PCs, os computadores pessoais, tá? É como se os mini computadores estivessem no meio, tudo bem, pessoal? Entre os mainframes e entre os computadores pessoais, tá? E talvez aí, né, Ludney, dá para colocar o Raspberry, né, como nessa classificação aí também de mini computadores. Bacana, pessoal. Legal. Continuando, pessoal, o que nós temos? Dando continuidade. Falando um pouco agora, pessoal, sobre os microcomputadores, tá? Bom, os microcomputadores é mais simples, né, pessoal, para nós, porque são os computadores que nós usamos no dia a dia, não é? Então, os microcomputadores, eles podem ter várias apresentações físicas, né? E as apresentações que nós conhecemos, pessoal, são as seguintes. A gente pode ter o nosso desktop, né, pessoal? Que é o nosso PC, o nosso personal computer, nosso computador pessoal, nosso computador de mesa. Nós podemos ter, pessoal, os tablets, não é? Por exemplo, também, pessoal, podemos ter os nossos, digamos assim, os nossos PDAs, tá? Podemos ter também os notebooks, tá? E também os netbooks, tá? Pessoal, você qual que é a diferença entre um notebook e um netbook? Alguém sabe dizer, pessoal, qual que é a diferença, pessoal? Entre um note e um netbook? Perfeitamente, meninos. Primeiro, o tamanho. Com certeza, meninos. Primeiramente, o tamanho. Geralmente, o netbook, pessoal, ele é bem menor, né? O netbook é bem menor. Perfeitamente. O netbook, geralmente, ele vai até umas 13 polegadas, né? Perfeitamente, Lua. E outra coisa, pessoal, o netbook, geralmente, o hardware dele, o netbook, né, Matheus, ele é bem reduzido. Ou seja, pessoal, ele é uma máquina que ele é preparada para usar a internet. Basicamente, ele é uma máquina que é usada, né, foi preparada, foi construída para trabalhar na internet. Inclusive, geralmente o netbook, ele tem menos entradas de porta USB, né, o netbook. Ele geralmente não tem, pessoal, entrada para CD, para DVD, né? E o preço, né, pessoal? E o preço também. Geralmente o netbook é bem mais barato, o netbook, exatamente porque ele tem menos capacidade, ele tem menos hardware também. Ele tem menos entradas de USB, não tem entrada de CD, de DVD e assim por diante. Tá ok, pessoal? O Lua está falando ali que o netbook dele tem 2 GB de RAM e um quad-core, né? Mas ele roda quase tudo, né? Bacana, hein, Lua? Você tem até uma máquina aí que dá conta do recado, hein, Lua? Bacana. Show de bola. Perfeitamente, pessoal. Às vezes, se você está precisando aí de uma máquina, pessoal, para poder trabalhar, né, no dia a dia, o netbook pode ser uma boa alternativa, né, pessoal? O netbook, tá? Eu só não sei, pessoal, se o netbook é uma máquina tão boa para programação, para desenvolvimento. Tem que tomar cuidado, né, para o netbook que você vai escolher para compra, tá? Geralmente, se você vai trabalhar com Java, você vai trabalhar com uma IDE de desenvolvimento um pouco mais pesada, aí provavelmente você precisa de uma máquina um pouco melhor. Mas conforme os meninos aí falaram, pessoal, não é? O Luan falou que o netbook dele dá conta do recado, tá? Para programar, para desenvolver, tá? Mas em geral, pessoal, um netbook tem menos capacidade de processamento, do que um notebook. Pessoal. Perfeitamente, né, Lua? Geralmente, se você precisa usar NetBeans ou Visual Studio no netbook, pessoal, geralmente ele leva um pouquinho mais de tempo para rodar o programa, para fazer a compilação e assim por diante,
né? Geralmente leva um pouquinho mais de tempo, tá? Bacana, meninos. E assim por diante. Aí, pessoal, só elencando aqui para vocês mais algumas características, tá? Algumas diferenças aqui sobre os computadores não portáteis e os computadores portáteis, tá? Primeiro, os computadores não portáteis, pessoal. Nós temos aqui os desktops, não é? Que são os computadores para ficar, basicamente, em cima da mesa, né, pessoal? São os computadores de mesa. Eles são os modelos mais comuns, não é? E geralmente, pessoal, eles são máquinas que apresentam o vídeo e o teclado separados do gabinete. Não é, pessoal? Geralmente é essa a concepção, né? Geralmente nos desktops, o monitor de vídeo, o teclado e o gabinete são peças separadas uma das outras. Apesar, pessoal, que tem muitos lugares aí, por exemplo, em banco, se vocês já viram, pessoal, às vezes até por uma questão de otimização do espaço, existem bancos onde os operadores do caixa, eles têm o gabinete, o CPU, integrado ao monitor de vídeo. Né, pessoal? Tudo integrado. Se não me engano, as máquinas da AOC, tem algumas máquinas da AOC, da AOC que usa essa concepção de CPU integrado com monitor de vídeo. Né? Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Luan, Matheus, é tudo, a gente chama de all-in-on. Né? Ou seja, é tudo conectado, né, pessoal? Você tem a CPU conectado com o monitor de vídeo, é tudo conectado, tá? Eu já vi isso em bancos, pessoal. Às vezes algum caixa, algum operador de banco, que por uma questão de otimização do espaço físico, né, do banco em si, eles acabam usando esse tipo de máquina onde é tudo integrado, usando esse conceito aí de all-in-on. O Luan falou aqui, se esquenta que é uma beleza, né? Esse é o problema, né, Luan? Verdade. Legal, pessoal. Com certeza, Luan. Para dar manutenção, acho que certamente dá muito mais trabalho nessas máquinas aí do tipo all-in-on, né? Com certeza, é igual um notebook por dentro, né? Tudo integrado, tudo fazendo a melhor utilização do espaço. Então, para dar manutenção, certamente deve ser bem complicado, pessoal, para dar manutenção nessas máquinas aí do tipo all-in-on, tá? Legal, continuando, pessoal. E depois vem as máquinas que a gente chama de portáteis, né, pessoal? Portáteis, tá? O que é o portátil? Portátil é um computador pequeno, leve, né, e que pode ser transportado facilmente, né? Ele tem tela, pessoal, e teclados incorporados, né, acoplados, eliminando a necessidade de cabos para conectar dispositivos, não é, pessoal? Normalmente eles são alimentados por baterias recarregáveis, com duração variada, né, pessoal? Dependendo do notebook aí que você está usando, eles têm duração de bateria variável, né? Assim é possível utilizá-las em qualquer lugar, né? Qualquer local, qualquer hora, qualquer momento, e assim por diante. Como exemplos, pessoal, que a gente pode elencar, quais seriam os exemplos? A gente tem os notebooks e os netbooks, que a gente já falou agora, né? Tablet, PDA, né, pessoal? Coloquei aqui Palm, né, pessoal? Não sei se vocês lembram da época do Palm, né? Do Palm Top. Tá ok, pessoal? E é claro também, pessoal, que a gente pode até destacar aqui também como computadores portáteis os nossos smartphones, os nossos dispositivos móveis, né, pessoal? Os nossos celulares que nós usamos no dia a dia. Vocês concordam comigo, pessoal, que existem smartphones hoje em dia que eles têm tanta capacidade de processamento e memória que às vezes eles são melhores do que um PC? Dependendo do PC que você tenha, pessoal, concordam comigo? O smartphone ele pode ser considerado, né, pessoal, um computador portátil, né? Às vezes, dependendo do celular que você tem, pessoal, da marca de celular que você tem, ele é mais poderoso do que um computador pessoal, né? Ele tem mais memória, mais CPU do que um computador pessoal. Ele só é pequeno em relação a um PC, a um computador pessoal, mas muitas vezes ele tem mais processamento do que um computador de mesa, né, pessoal? Dependendo aí do tipo de smartphone que você tem, tá? Bacana, pessoal, legal. Continuando.
Próximo aqui, pessoal. Aí a gente está falando um pouquinho sobre os servidores, tá? O que são os servidores? Servidores, pessoal, são computadores que fornecem conteúdo e serviços dentro de um conceito de rede de computadores, tá? O serviço, pessoal, de conteúdo de páginas de internet e o serviço de e-mail, por exemplo, eles são talvez os mais conhecidos. Concorda comigo, pessoal? Então, talvez esse tipo de servidor é um dos servidores que a gente mais conhece no mercado, que é o que a gente chama de servidor web. Né, pessoal? Um servidor web ou um servidor de redes. Tá ok, pessoal? No caso de um servidor web, eu posso ter um servidor web, ele vai prover serviços de páginas, de acesso, né? De acesso a conteúdo de páginas de internet e também, por exemplo, acesso a um sistema de e-mail, a um serviço de e-mail. Tudo bem, pessoal? Então, o servidor web, ele é um dos tipos de servidores aí mais conhecidos. Outro exemplo também que é importante, pessoal, é o servidor de banco de dados, né? Um servidor de SGBD, ou seja, o banco de dados, o seu SGBD, ele fica instalado no servidor, né? E todos os acessos, pessoal, as consultas, atualizações, consultas, modificações, são feitas todas no banco de dados que fica localizado no servidor, não é, pessoal? As máquinas clientes, né? As máquinas clientes, elas podem fazer acesso ao banco de dados localizado num servidor de banco de dados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal. Podemos ainda afirmar, né, pessoal, que os computadores que se conectam na rede, porém, eles não fornecem conteúdo aos serviços. Ou seja, são computadores que são chamados de máquinas clientes. Ok? Os computadores clientes, pessoal, eles têm como objetivo, né, eles podem fazer o quê? Eles podem solicitar conteúdo e serviços aos computadores servidores. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é um esquema, é um modelo aí do tipo cliente e servidor, tá? Nós temos o servidor tem como objetivo prover algum determinado tipo de serviço, o servidor, e aí do outro lado, pessoal, nós temos as máquinas clientes, e as máquinas clientes podem fazer acesso aos serviços localizados no servidor. Tá? Um outro exemplo, pessoal, que eu poderia destacar, inclusive, são os servidores Linux, né? Eu poderia ter um servidor que ele tem Linux instalado, servidor Linux, e todas as máquinas clientes vão fazer acesso, né, pessoal, a esse servidor Linux, né, ao sistema operacional Linux localizado no servidor. Tá ok, pessoal? Então, esse é um sistema, é uma arquitetura do tipo cliente-servidor. Bacana, pessoal? Continuando. Aqui, pessoal, na sequência, eu coloquei alguns exemplos de servidores, né? A gente tem vários outros exemplos aí no mercado, tá? Coloquei aqui os servidores PNG, servidores Linux, tá ok? Servidores da Dell, servidores IBM, né, pessoal? E assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, servidor é um conceito, né, pessoal? São computadores que são muito utilizados hoje em dia aí, tanto nas universidades, nas empresas, né? E assim por diante. Então, pessoal, esse PNG que eu coloquei aí, pessoal, ele as marcas, viu, pessoal? Então, ali tem servidor Linux, tem servidor IBM, servidor Dell. PNG seria realmente aí a marca, pessoal, tá? A marca e a configuração desse servidor. Tudo bem? Ó, continuando aqui, pessoal, a gente também tem esse conceito que a gente chama de hack, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula, pessoal, desse conceito de hack? O que são essas hacks, pessoal? Essas hacks, né, a grosso modo, é como se fossem essas prateleiras, né? São essas prateleiras onde a gente pode organizar, onde a gente pode alocar vários servidores. Ok? Tudo bem? Então, a gente tem aqui dois exemplos aqui de dois hacks, tá? Onde nós podemos alocar os nossos servidores. Tudo bem, pessoal? Legal. Continuando, pessoal. Continuando, o que nós temos aqui? Agora, pessoal, a gente vai mudar aqui um pouquinho de assunto e eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre tecnologias, tá? E sobre conceitos na parte de banco de dados.
Tá, pessoal? Eu vou fazer uma introdução para vocês sobre a terminologia, sobre alguns conceitos iniciais na área de banco de dados. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, primeiramente aqui, pessoal, tecnologia de armazenamento. Entende-se, pessoal, como sendo, né, tecnologia de armazenamento, todos os dispositivos que são usados para salvar, né, para guardar dados, de modo que esses dados possam ser armazenados e que possam ser recuperados a qualquer momento. Tudo bem, pessoal? Então, o que é tecnologia de armazenamento? É qualquer dispositivo que nós podemos utilizar, pessoal, para armazenar, para guardar dados, e podemos usar também, pessoal, posteriormente, para fazer recuperação desses dados a qualquer momento. O que é recuperação, pessoal, de dados? Recuperação seria consulta. Né, pessoal? Recuperação seria consulta a dados. Bom, quais dispositivos, pessoal, a gente pode utilizar para armazenar dados? Via de regra, tudo, né, pessoal? A gente usa aí hoje em dia para armazenar dados. Você pode ter o HD, né, pessoal? O HD, que é o nosso disco rígido, ele é um dispositivo para armazenamento e recuperação de dados. Né? O HD, SSD, cartão de memória. O próprio pendrive, né, pessoal? Concorda comigo? O próprio pendrive, né, um dispositivo que pode ser usado, né, Lua? Para você poder armazenar dados, consultar, né? O HD externo, né? Perfeitamente, Lua. Você pode ter um HD externo também para ser usado para armazenar e consultar dados. E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Na nuvem. Perfeito, pessoal. Nuvem, cloud, né? Que a gente chama de cloud computing, computação nas nuvens. Também pode ser utilizado para você armazenar dados na nuvem e fazer a consulta em qualquer momento. Por exemplo, pessoal, Google Drive, não é, pessoal? O próprio Dropbox, não é? E tantos outros sistemas na nuvem que podem ser usados para armazenar dados na nuvem e consultar a qualquer momento. Por exemplo, Google e Dropbox. Tá ok? Legal. Aqui embaixo, pessoal, conceito de banco de dados. Né? O que é banco de dados? Bom, banco de dados, pessoal, permite o armazenamento e a administração dos dados utilizando toda a tecnologia de telecomunicações, ou seja, usando toda a parte de redes de computadores, internet, né? Com o intuito, pessoal, que a informação requerida esteja no local e hora desejados. Tá? Então, basicamente, o que é um banco de dados, pessoal? É o sistema que permite o armazenamento e recuperação de dados e também toda a parte de administração dos dados. Ok, pessoal? Toda a parte de administração e gerenciamento dos dados, usando, né, e certamente, pessoal, um banco de dados, ele usa toda a infraestrutura de internet, infraestrutura de redes, para poder rodar, para poder funcionar, né, pessoal? O banco de dados precisa de toda a infraestrutura de internet e de redes de computadores funcionando para que a gente consiga fazer, por exemplo, consulta a banco de dados no servidor, pessoal, armazenar dados no banco de dados no servidor e também fazer a consulta, a recuperação, a alteração dos dados e assim por diante. Ok, pessoal? Legal. Inclusive, pessoal, acho que eu já falei para vocês sobre o conceito de SGBD, né, pessoal? Já devo ter falado para vocês aí, até estou colocando aqui no chat. Eu já devo ter falado para vocês aí, pessoal, algumas vezes, sobre o que é um SGBD. O que é um SGBD? Perfeito. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Perfeitamente. Um SGBD. Tá? Aqui, pessoal, no slide, retomando, o que é um banco de dados? Não é? Um banco de dados, pessoal, ele é uma coleção de vários arquivos, não é? Ou de várias tabelas estruturados, não redundantes. Por que não redundantes, pessoal? Nós não devemos ter a repetição de dados no banco de dados. Tá? Já vou falar o que é isso. Esses dados, pessoal, devem estar interrelacionados uns com os outros. Eles proporcionam uma fonte única de dados para uma variedade de aplicações. O que é isso aqui que eu falei para vocês, pessoal? Que a gente não pode ter repetição de dados. Vou dar o seguinte exemplo para vocês, pessoal. É verdade, Lua. Só se eu tiver um backup. Perfeito, Lua.
Se eu tiver um backup localizado num outro local, num outro servidor, numa outra máquina, aí eu tenho replicação de dados. Perfeitamente, se caso for um backup. Mas, por exemplo, pessoal, vamos pegar o exemplo da universidade. Pega o exemplo da universidade. Digamos, pessoal, que vocês têm um cadastro. Vocês têm um cadastro de aluno, tá? Nesse cadastro de aluno, pessoal, vocês têm o nome de vocês, dados pessoais, endereço, telefone, curso, todas as informações de cada um dos alunos. Aí, digamos, pessoal, que a biblioteca tem um cadastro de alunos, o sistema da área acadêmica tem um cadastro diferente de alunos, e o sistema financeiro tem um outro cadastro de alunos diferente. Olha que situação terrível, pessoal. Perceba. Aí você, todo feliz, pessoal, vai lá na biblioteca. Atualiza seus dados na biblioteca, né? E você acha que, olha, maravilhoso, acabei de atualizar meus dados na biblioteca, esses dados estarão atualizados na universidade inteira. Aí você, pessoal, vai lá na área financeira, né? Ou na área acadêmica, vai resolver um problema de nota, de faltas. Aí você chega na área acadêmica, o rapaz lá da secretaria, a menina da secretaria fala para você, olha, os seus dados estão desatualizados. Aí você fala o quê? Pô, mas eu acabei de atualizar meus dados na biblioteca, eu vou ter que atualizar de novo? Você fica extremamente descontente, né, pessoal? E isso, pessoal? O que vocês acham disso? Concordam comigo, pessoal, que esse conceito aí de banco de dados aí não está bacana? Concordam comigo, pessoal, que ele não está? Concordam comigo que o sistema não foi projetado da maneira mais adequada? Concordam comigo, pessoal? Concordam? O que seria o correto, pessoal, nesse caso, desse exemplo aí que eu salientei? Está horrível, né, pessoal? O que seria o certo? O que seria o correto? Que eu tivesse, né, pessoal, na universidade, um SGBD único, um banco de dados único, onde todos os departamentos, todos os setores fizessem acesso ao mesmo banco de dados único. Concordam comigo, pessoal? Aí, por exemplo, se você atualizar o seu cadastro, né? Se você atualizar o seu cadastro, pessoal, na biblioteca, né? A área acadêmica, a área financeira também vão enxergar essas atualizações, porque o banco de dados é único, né? Ele é um servidor de SGBD único. Tá ok, pessoal? Então, esse é um conceito importante em banco de dados, né? Então, os dados não podem estar repetidos no banco de dados, tá? Não pode estar repetidos. Só no caso ali que o Lua falou, pessoal, só se for no caso de backup, né? Se você tiver que fazer backup do banco de dados em um outro local, né? Importante, pessoal, esse backup geralmente não pode ficar no mesmo local da cidade. Geralmente ele tem que ficar num local distante, o backup, né? Por quê, pessoal? Digamos que deu uma enchente, pegue fogo no prédio, né? E o banco e o seu computador da empresa vai para o espaço, né? Concordam comigo, pessoal, que se o backup estiver num outro prédio, numa outra cidade, você tem como recuperar os dados, né? Se o backup estiver no mesmo prédio e o prédio inteiro pegar fogo, já era, né, pessoal? Você perdeu tanto o banco de dados base quanto o banco de dados backup, né? Então, geralmente, backup, né, pessoal, tem que ficar localizado em locais diferentes, distintos. Principalmente se a gente tiver um problema de uma inundação, de um incêndio, né, pessoal, de um crash geral no sistema. Então, geralmente, o backup tem que ficar localizado num prédio diferente, né? Opa, não caí não, pessoal, estou aqui ainda. Estou aqui ainda. Ah, perfeitamente, Matheus, um SGBD ele pode ser tudo na nuvem, né, pessoal? Aliás, hoje em dia, boa parte das aplicações, hoje em dia, é tudo na nuvem, né, pessoal? Fica tudo num data center, fica tudo num provedor. Então, esse SGBD, certamente, eles podem ficar tudo na nuvem. Um exemplo, pessoal, o Blackboard. O Blackboard, pessoal, que vocês usam, ele não fica mais local na universidade, pessoal. Não sei se vocês sabiam, mas o Blackboard, ele fica na nuvem. Ele fica num data center, fora da universidade, e é um data center, pessoal, provavelmente fortíssimo em termos de processamento, que ele dá conta do recado de aguentar a carga, né, pessoal, de muitos alunos da universidade e professores conectados simultaneamente. Então, o Blackboard ele é um sistema, pessoal, que ele fica num data center, ele não fica mais local na universidade, tá? Ele fica na nuvem, fica no data center. Tá ok? Continuando, pessoal, vamos lá. Já são 9h13, né, pessoal? Vamos passando aqui para a gente tentar um intervalinho hoje. Vamos lá. Aqui, pessoal, o que nós temos?
Conceito de SGBDR. O que é isso, pessoal? São sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais. Por que eu falei, pessoal, de SGBDR? Porque são sistemas geradores de bancos de dados relacionais. Se a gente quisesse, pessoal, a gente também poderia trabalhar com SGBD-OO. O que é SGBD-OO, pessoal? São sistemas gerenciadores de banco de dados orientados a objetos. Tá? Então, esses exemplos de SGBDs que eu estou dando aqui nesse slide, eles são sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Tá? Vocês vão trabalhar melhor, pessoal, com essa terminologia na matéria de banco de dados. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ver lá o que é um modelo relacional, tá? Modelo relacional tem a ver, pessoal, com você criar entidades, você criar tabelas, e essas tabelas relacionadas uma com as outras, tá? Isso é um modelo relacional. Tá, pessoal? Por exemplo, eu crio uma tabela professor e uma tabela aluno. Tá? Aí eu posso ter, por exemplo, um professor pode ministrar aula para vários alunos. Tá? Então, eu acabei de estabelecer uma relação, eu acabei de estabelecer um relacionamento entre a tabela aluno e a tabela professor. Tá, ok? Uma universidade pode ter N professores. Então, eu acabei de estabelecer um relacionamento entre a tabela universidade e a tabela professores. Ok, pessoal? Esse tipo de coisa vocês vão trabalhar melhor na matéria de banco de dados. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Os SGBDs. Os SGBDs tornam possível o armazenamento dos dados comuns a todos os departamentos da empresa, né? A todos os departamentos da organização. E com base, pessoal, nas mais novas tecnologias, os SGBDs permitem gravação de dados, processamento de dados e também recuperação, pessoal, ou seja, consulta de um grande volume de dados, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, nesse slide, um exemplo para vocês de alguns SGBDs conhecidos no mercado. Vocês já devem ter ouvido falar, né, pessoal, do SGBD Oracle, né, um dos mais usados do mundo. O Microsoft, pessoal, SQL Server, né, da Microsoft. O MySQL, pessoal, ele é bem bacana, pessoal, o MySQL, porque ele é livre, não é? Ele é software livre, o MySQL. PostgreSQL, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar do banco de dados PostgreSQL, tá? O DB2, pessoal, estou citando aqui o DB2, ele é o SGBD da IBM, tá ok? E tem o Axis, pessoal. O Axis, pessoal, da Microsoft é o seguinte, se você for conversar com um cara da área de tecnologia, pessoal, se você for conversar com um profissional da área de tecnologia, um cara expert, e você falar que o Axis é um SGBD, pessoal, o cara vai querer bater em você. Principalmente se for um expert da área de TI. Ele vai querer bater... Verdade, Luan. O cara vai querer bater em você. Ele vai dizer, pô, mas você está usando o Axis, né? O Axis, pessoal, ele não é considerado um SGBD completo, né, pessoal? Não é. Mas a gente poderia afirmar o seguinte, pessoal. Se você quiser fazer uma aplicação pequena, de pequeno porte, pessoal, para rodar em uma empresa de pequeno, até acho que porte não, pessoal. Mas a empresa pequena, você consegue você consegue projetar um software, uma aplicação, fazendo consulta a banco de dados Oracle. Oracle não, desculpa, pessoal. Voltando à explicação. Se você for rodar um sistema pequeno, pessoal, para uma pequena empresa, você consegue desenvolver uma aplicação e fazer consulta a banco de dados Axis. Dá para fazer, aplicação pequena. Mas aplicações maiores, pessoal, aí já fica mais complicado. Tá ok? Puxa vida, o Luan estava falando que na empresa dele o banco de dados inteiro era em Axis, hein? Ô, show de bola, hein, Luan? Ele rodava bem, Luan? Rodava aí 100%? Apesar também, né, Luan, que se a gente for pegar as versões, ainda é Axis, que bacana, hein? Apesar também, Luan, que se a gente for pegar o Axis de 20 anos atrás, não dá para botar o Axis de hoje em dia, né? O Axis de hoje em dia certamente roda bem melhor do que há 20 anos atrás, né? Você falou até que ele é bem lento, né, Luan? O Axis. O Axis não é a melhor alternativa, viu, pessoal? Até dá para criar aplicação com Axis, ele roda, ele funciona, mas chega uma hora, pessoal, que quando começa a aumentar o tamanho do banco de dados, pessoal,
o Axis não aguenta mais, ele começa a ficar lento. Ok, pessoal? Então, o Axis ele é mais recomendado para aplicações realmente de pequeno porte. Tudo bem? Legal, pessoal. Continuando. Alguns conceitos aqui envolvidos aqui nessa área de dados. Tá? Olha só. Os dados gerados, pessoal, em uma empresa, eles têm que ser armazenados, respeitando algumas estruturas, tá? Que possibilitam a rápida recuperação desses dados, tá? E essas estruturas, pessoal, têm que obedecer a essa hierarquia que eu vou explicar para vocês agora. Ok, pessoal? Eu vou explicar para vocês na próxima página cada uma dessas estruturas. Olha só, pessoal. A gente tem tabela, também pode ser chamado de entidade. Campo, também pode ser chamado de atributo. Registro, tá? Registro também pode ser chamado de tupla, tá? Conceito de banco de dados e conceito de arquivo. Ok, pessoal? Então, agora eu vou explicar para vocês cada um desses conceitos. Vamos lá. Primeiro, pessoal, conceito de tabela, tá? Tabela, pessoal, tabela de dados também pode ser chamado de entidade. O que é isso, pessoal? Uma tabela, pessoal, representa uma entidade do mundo real. Por exemplo, pessoal, eu posso ter uma tabela com dados de clientes, com dados de alunos, com dados de um fornecedor. Eu posso ter uma tabela, pessoal, com dados de um produto. Tudo bem, pessoal? Ixi, está acabando a bateria aí, né, Matheus? Puxa vida. Mas está gravando a aula aqui, tá, Matheus? Depois você assiste, tá? Legal, maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Legal, pessoal. Então, o que é uma tabela? Uma tabela é como se fosse uma entidade do mundo real. Por exemplo, eu posso ter uma tabela que armazena dados de clientes, posso ter uma tabela que armazena dados de alunos, não é? Posso ter uma tabela que armazena dados de um produto, de produtos da empresa, e assim por diante. Próximo, campo. Então, campo também pode ser chamado de atributo, tá? O que é um atributo, pessoal? Atributos são características ou qualidades que irão representar uma determinada entidade. Por exemplo, pessoal, pega o exemplo da tabela cliente que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Tabela cliente. Concordam comigo, pessoal, que na tabela cliente eu vou ter o quê? Eu vou ter nome do cliente, eu vou ter o endereço do cliente, telefone, RG, CPF e assim por diante. Ok, pessoal? Então, nome, endereço, telefone, RG, CPF é o que nós chamamos de campos. Campos da tabela. Ou também pode ser chamado de atributos da tabela. Ok? Então, Luan, provavelmente não vai ser eu não, viu, Luan? Que vou trabalhar com banco de dados. Provavelmente um outro professor, viu, Luan? Isso aqui que eu estou falando para vocês é só mais a parte introdutória para vocês conhecerem um pouquinho, né, de toda a área de tecnologia. Tá? Mas certamente é outro professor que vai trabalhar com vocês em banco de dados nos próximos semestres. Ok? Ó, depois, pessoal, continuando aqui. Registros, tá? Registros ou também pode ser chamado de tupla, tá? O que é uma tupla, pessoal? Vamos ver aqui. Uma tupla é um conjunto de campos definidos que são suficientes para representar as informações referentes a uma entidade. Tá? Por exemplo, pessoal, sei lá, se eu pego, por exemplo, os dados de um determinado cliente, veja da seguinte forma, eu tenho uma tabela chamada clientes, tá? E nessa tabela de clientes, pessoal, eu tenho uma linha da tabela. Em uma das linhas da tabela, eu tenho os dados do cliente João. Pessoal, em uma das linhas da tabela, eu tenho todos os dados do cliente João. Eu tenho o nome do João, o endereço dele, o RG, o CPF, todos os dados do João. Então, o que é uma tupla, pessoal? Tupla, inclusive, é um conceito, pessoal, uma terminologia muito usada na área de banco de dados. Tá? O que é uma tupla, pessoal? Uma tupla também pode ser um conceito de banco de dados, tupla. Tá? Um conceito técnico.
Tupla pode ser chamado de registro também, e tupla é como se fosse uma linha da tabela. Ok, pessoal? Se eu pego uma linha da tabela, por exemplo, se eu pego o cliente João, com todos os dados dele, tá? Nome, CPF, RG, endereço, uma linha da tabela se trata de tupla. Ok? Já vou mostrar numa figurinha, pessoal, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá ok? Uma figurinha. Banco de dados, pessoal. O que é banco de dados? Banco de dados é um conjunto de várias tabelas agrupadas, várias tabelas organizadas. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Então, se eu tenho um conjunto de várias tabelas, isso compõe um banco de dados, tá? E por último, pessoal, um arquivo. O que é um arquivo, pessoal? Um arquivo, basicamente, ele permite o armazenamento permanente de dados, tá? É o que a gente chama de persistência de dados. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, pessoal. Meus dados persistem, tá? Tem muitos profissionais da área que usam esse termo, tá? E arquivos, pessoal, são um conjunto de registros relacionados, tá? Por exemplo, eu posso ter informações sobre os alunos da universidade armazenados num arquivo, tá? E eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas, por exemplo, em Java, se vocês quiserem no Java, isso depois na matéria de PO, tá, pessoal? No Java, vocês podem criar um programa em Java e vocês podem fazer que os seus dados persistam. Você sabe, pessoal, o que é isso, pessoal? Quando eu falo, isso é um termo muito usado na área de computação. Se um cara da computação chega e fala assim para vocês, pergunta para vocês o seguinte, pessoal: os seus dados persistem? O que é isso, pessoal? Se um profissional de TI perguntar isso para vocês, os seus dados estão persistindo. O que é isso, pessoal? O que é persistência na nossa área? Persistência. Será que é nós, pessoal? O cara está perguntando se você é dedicado, se você é persistente, é isso? Será que é isso, pessoal? O cara de TI está perguntando se você é persistente, se você é dedicado, esforçado, será que é isso? Não, né, pessoal? O que o cara está perguntando? Se ele está perguntando se os seus dados persistem. Ele está perguntando se os seus dados estão sendo armazenados em disco. Tá? Então guardem isso, pessoal. Persistência de dados é quando os seus dados estão sendo armazenados em disco rígido. Ok, pessoal? Até o Emerson questionou, pessoal. Mais de uma linha podem ter mais de uma pessoa? Não, Emerson, não. Não. Por exemplo, Emerson, se eu tenho uma tabela de banco de dados, cada linha da tabela é uma pessoa. Ok, pessoal? Inclusive, olha só, Emerson. Eu tenho até uma figurinha para mostrar aqui para vocês, Emerson, que vai ficar mais fácil de entender. Tudo bem, Emerson? Talvez aqui com o conceito não fica tão simples de entender, com essa figurinha fica mais fácil. Ó, olha só, dá uma olhadinha aqui. Nessa figurinha aqui, pessoal, tem o seguinte. Percebam. Vamos entender o que acontece. Olha só. Primeiro, pessoal, o que eu tenho? Pega aqui em cima, na parte superior. Aqui eu tenho as minhas tabelas. Perfeito, pessoal? Estou rabiscando aqui para vocês. Tenho as minhas tabelas. Tudo bem? Eu posso ter o quê, pessoal? Eu posso ter uma tabela com os dados dos alunos. Eu posso ter uma tabela com os dados dos professores. Eu posso ter uma tabela com os dados das notas dos alunos e assim por diante. Ok, pessoal? Aí, olha só. O que eu tenho? Perceba aqui, pessoal, que aqui embaixo eu peguei uma tabela em específico. Ó, vendo aqui, pessoal? Estou apontando aqui com uma setinha. Tá? Eu estou apontando aqui com uma setinha para vocês. O que seria, pessoal, essa tabela aqui inteira? Isso aqui é uma tabela de banco de dados. Correto, pessoal? Percebam, pessoal, que essa aqui é uma tabela. Vamos fazer de conta, pessoal, que essa tabela aqui é a tabela de alunos. Ok, pessoal? Peguei essa tabela lá de cima e joguei aqui para baixo. Tá ok? Faz de conta que é a nossa tabela de alunos. O que eu tenho, pessoal, nessa tabela de alunos? Eu tenho aqui, na primeira coluna, eu tenho o RGM de vocês. Depois eu tenho o nome, pessoal, de cada um de vocês. E tem a idade de vocês. Tudo bem, pessoal? Então faz de conta que essa aqui é a tabela de alunos. Tá? Onde nessa tabela de alunos eu tenho, pessoal, os campos RGM, nome e idade. Essa pergunta, pessoal, que o Emerson fez, que é bem pertinente, seria o seguinte, pessoal.
tupla, né? A gente estava falando de tupla. O que é uma tupla, pessoal? Uma tupla é uma linha da tabela. Então, por exemplo, pessoal, pega aqui o primeiro registro, ó, dessa tabela. Eu pego aqui o Luiz Fernando Matos. Tá vendo aqui, pessoal, a primeira linha da tabela? Se eu pego o Luiz Fernando Matos, tá? O Luiz Fernando Matos tem 26 anos e tem esse RGN aqui, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma linha da tabela. Isso aqui é o que nós chamamos de tupla. Tá ok, pessoal? Nesse caso, pessoal, pergunta aqui para vocês. Quantas tuplas, pessoal, nós temos nessa tabela exemplo, pessoal? Você saberia me dizer quantas tuplas nós temos? Quantas tuplas nós temos, pessoal, nessa tabelinha aqui de exemplo? Quantas tuplas nós temos? 5. 5 tuplas. Pessoal, nós temos 5 linhas na tabela, ou seja, nós temos 5 tuplas. Tá ok, pessoal? Cada aluno dessa tabela representa uma tupla. Ou seja, pessoal, se eu criasse uma tabela de banco de dados dos alunos da nossa sala, né, da nossa sala de TADS, né, de análise e desenvolvimento, cada um de vocês da sala, pessoal, é uma tupla. Tá ok, pessoal? Então vocês podem chegar e depois falar para o seu pai, para sua mãe. Vocês podem chegar, se ele te perguntar quem é você, ele vai falar uma tupla. Perfeitamente, pessoal? Cada um de vocês é uma tupla. É uma tupla numa tabela de banco de dados. Exatamente, pessoal. Eu também sou uma tupla, pessoal. Sabiam disso? Eu também sou uma tupla. Eu sou uma tupla numa tabela de banco de dados de professores, concordam? Eu também sou uma tupla. Tá? Eu sou uma linha numa tabela de banco de dados de professores. Então, eu também sou uma tupla. Tá ok, pessoal? Então, em cada tupla, em cada linha da tabela, nós representamos uma pessoa. Tudo bem, pessoal? Bacana? E aí, por último, pessoal, aqui, ó. Vamos lá, pessoal? Acho que já é quase 9h30, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dá uma passadinha aqui. Aqui, pessoal, a gente tem o conceito de banco de dados, né? Filosófico. Verdade, pessoal. Filosófico. Perfeitamente. Ó, pessoal. Aqui eu estou riscando para vocês. Aqui seria o banco de dados. O que é o banco de dados, pessoal? O banco de dados é como se fosse um tambor, tá, pessoal? Como fosse realmente um tamborzão, uma lata, um latão, um tamborzão, onde esse tambor, pessoal, tem várias gavetas, tá? Isso é um banco de dados. E nesse tambor, pessoal, eu posso abrir uma gaveta, e nessa gaveta, pessoal, eu posso retirar o quê? Eu posso retirar os arquivos, né? Eu posso retirar as minhas tabelas, não é? De banco de dados. E em cada uma dessas tabelas, pessoal, tem o quê? Dentro de uma tabela de dados, eu tenho as minhas tuplas, né? Cada uma dessas tuplas seria uma linha da minha tabela de banco de dados. E aí, pessoal, depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me questionar no finalzinho. Vamos passando aqui, né, pessoal, para dar tempo da gente fazer uma paradinha. Legal. E aí, por último, pessoal, vou falar um pouquinho aqui para vocês, brevemente, sobre esse conceito de Big Data. Tá? O que é Big Data, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar, né, pessoal, desse conceito de Big Data. Tá? Big Data, pessoal, trata-se de um conceito no qual o foco é o grande armazenamento de dados e com maior velocidade. Tá? Podemos dizer, pessoal, que um Big Data, ele se baseia no que a gente chama de 5Vs. Tá? O que são 5Vs, pessoal? O Big Data tem grande velocidade, ele trabalha com grande volume de dados, tá? Com grande quantidade de dados. Big Data trabalha, pessoal, com grande variedade de dados, ou seja, pessoal, dados de diferentes tipos, tá? Big Data trabalha, pessoal, com veracidade de dados, ou seja, dados precisos, corretos, verdadeiros, tá? E por último, pessoal, Big Data também trabalha, o último V, são 5Vs, né, pessoal? O último V seria o V de valor, ou seja, valor tem a ver com o quê, pessoal? Tem a ver com a importância do dado, com o significado dele, tá? Com a importância do dado para a empresa, para a organização. Tá ok, pessoal? Mas resumindo, pessoal, em síntese, o Big Data ele trabalha em cima desses 5Vs. E o grande objetivo, pessoal, de um Big Data é trabalhar com armazenamento de grande quantidade de dados. Tudo bem, pessoal? Com uma grande massa de dados. Ok?
Ah, exatamente, pessoal. A Ana me mandou um e-mail lá. Depois eu vejo, tá, Ana? Depois eu dou uma olhadinha depois do meio-dia, tá? Ó, certamente, Will. Certamente, Will. Falou do quinto V, né, Will? Perfeitamente, Will. Esse V de valor tem a ver com você extrair o valor, extrair o significado dos dados. Perfeitamente. Mas em síntese, pessoal, o que é um Big Data? Um Big Data ele é um sistema que ele trabalha com armazenamento, com extração, com recuperação, com banco de dados, né, pessoal? Com grande armazenamento de dados. Como o próprio nome está dizendo, né, pessoal? Big Data, ou seja, grandes dados. Ou seja, trabalha com grande massa de dados. Ok, pessoal? Continuando, o que nós temos aqui? Falando um pouquinho mais aí sobre o Big Data. Ó, o uso, pessoal, do Big Data, ele pode ser uma arma contra problemas socioeconômicos. Pode? Com certeza, pessoal. Como ele trabalha com uma grande massa de dados, ele pode ser uma grande arma aí contra problemas econômicos, sei lá, para você fazer um grande processamento de dados, um grande processamento de dados estatísticos, né, pessoal, para se chegar a uma conclusão. Por exemplo, pessoal, um Big Data ele poderia ser usado até aí na época do Covid-19, concordam comigo, pessoal? Na época aí do confinamento do coronavírus, para fazer um processamento estatístico de uma grande massa de dados. Por exemplo, pessoal, fazer um processamento aí de dados de DNA, né, pessoal? De genoma, de DNA, para tentar se fazer a decodificação, né, do DNA, do vírus, e tentar chegar a conclusões, né? Tentar chegar numa cura aí, por exemplo, aí para o Covid-19, né? Claro que o negócio não é tão simples assim, né, pessoal? Se fosse simples, já estava pronto, né? Já tinham criado uma cura, já tinham criado uma vacina, né? Tudo bem. Mas o uso do Big Data, né, pessoal, conforme eu falei, ele pode ser uma arma contra grandes problemas econômicos, né? Onde, pessoal, o Big Data, não sei se vocês gostam de assistir, pessoal, tem um filme chamado Moneyball. Depois, se alguém quiser assistir, pessoal, é bacana, tá? Traduzindo, pessoal, esse filme Moneyball, a tradução seria O Homem que Mudou o Jogo. O que é isso, pessoal? O ator principal, pessoal, é o ator Brad Pitt, tá? Onde, pessoal, nesse filme, a gente tem um gerente, tá? Um coordenador de um time de beisebol, tá? E esse gerente, pessoal, do time de beisebol, ele usa um Big Data para reunir, né, pessoal, para criar um grupo, criar um elenco de primeira linha, tá? Um elenco, um time top, um time muito bom, sem gastar muito com isso, tá? Então ele cria, pessoal, um Big Data para tentar criar, organizar um time de alto desempenho, tá? Não gastando muito para isso, né? Tentando minerar os dados, buscar os bons atletas aí pelo mundo, pelo planeta, tá? Que tenham um baixo custo, que não demandassem grandes salários, digamos assim. Então, recomendo, pessoal, esse filme aí. Depois, se alguém quiser assistir à tarde, assistir à noite, pessoal, assiste esse filme aí, Moneyball. Ele é bem bacana, tá? Para a gente entender um pouco mais desse conceito aí de Big Data. Ok? Que mais, pessoal? Olha só. Com a globalização, né, a expansão virtual se tornou necessária. Né? A partir da última década de 2000, né, pessoal, houve uma crescente de dados exponencial, que já preocupam grandes especialistas da área de TI, pela falta de espaço. Quer um exemplo, pessoal? Pega o exemplo do YouTube. Né? Imaginem, pessoal, a quantidade de vídeos que são gravados, né, pessoal, e que são armazenados no YouTube todos os dias. Né, pessoal? Imagine a quantidade de informações na ordem de tera, né, pessoal? De terabytes. Né? Já ultrapassamos aí giga, terabytes. Né, pessoal? Então, a quantidade de informações que é produzida hoje em dia nas redes sociais, no YouTube, assim por diante, é uma quantidade crescente de dados. É uma quantidade de dados que aumenta de forma exponencial. Né? Então, ele fala aqui, pessoal, aqui no slide, que segundo o IBM, em 2008, né, foram produzidos, pessoal, cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias em 2008. Tá? E olha só, pessoal, surpreendentemente, 90% desses dados do mundo foram criados, pessoal, nos últimos 2 anos.
Então, olha só, pessoal, o tamanho do problemão. Em 2008, pessoal, eles fizeram essa pesquisa, né, onde 2,5 quintilhões de bytes eram gerados todos os dias. E olha só, pessoal, eles perceberam que 90% desses dados tinham sido produzidos nos 2 últimos anos, ou seja, em 2007 e 2006, não é? Ou seja, pessoal, concordam comigo, pessoal, que a grande massa de dados ela tem sido produzida quando? Ela tem sido produzida praticamente nos últimos 15 anos. Concordam comigo, pessoal? Principalmente com o aumento aí das redes sociais, a demanda de cloud computing, computação nas nuvens, né, pessoal? Então, podemos dizer aí que grande parte dos dados da internet foram produzidos nos últimos 5, 10 anos, né? Facebook, YouTube, né, pessoal? YouTube, né, pessoal? YouTube, ele trabalha com o conceito de vídeo. Vídeo é algo que é muito pesado. É gigante, né, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, cada vídeo que eu gravo aqui para vocês e subo no YouTube é vídeo de 1h30 de aula, né, pessoal? Se não me engano, lá ele dá não sei quantos mega, quantos giga, e o YouTube dá conta do recado, pessoal, né? E ele dá conta do recado de subir vídeos aí no mundo inteiro, não é? Legal. E outra questão aqui também, né, pessoal? Outra questão aqui também é decorrente à adesão de grandes empresas à internet. Hoje em dia, praticamente todas as empresas, né, pessoal, estão no mundo digital, estão na internet, né? Aí é o que vocês falaram aí, né, João Pedro? A questão das redes sociais, o Facebook, o YouTube, dados de GPS, né, pessoal? Dados de mapa, Waze, Google Maps, Google Street. Isso gera muito dado, pessoal, gera muita informação. Dados, pessoal, que vêm de dispositivos embutidos, né, pessoal, dispositivos móveis. Imaginem, pessoal, de dados que são gerados pelos smartphones de vocês. É muito dado, né, pessoal? É muita informação que é produzida pelos smartphones. Ok, pessoal? Continuando. O que nós temos? Prosseguindo aqui, falando um pouquinho mais sobre Big Data, né? Aqui só resumindo, pessoal, que Big Data tem a ver com a integração de dados oriundos de diferentes fontes, tá? Então, no Big Data, pessoal, eu posso ter dados oriundos de website, né, de internet, dados oriundos, pessoal, de sistemas de ERP, né, sistemas de ERP das empresas. Sistemas de ERP, pessoal, são sistemas de gestão, né, gestão empresarial. Então, posso ter dados, pessoal, no Big Data, oriundos de internet, de websites. Posso ter dados oriundos de sistemas de ERP, né, de sistemas das empresas. Posso ter dados oriundos, pessoal, de sistemas de CRM. O que são sistemas de CRM, pessoal? São sistemas de gerenciamento do relacionamento com o cliente, com o consumidor. Posso ter dados oriundos, pessoal, de sistemas de RFID. O que são sistemas de RFID, pessoal? Por exemplo, aqueles sistemas que são usados no sem parar, no pedágio, né, pessoal? Você tem lá aquela tag, e aí é feita a leitura da tag para poder liberar a sua passagem no pedágio. Pelo menos eram sistemas de RFID que eram utilizados lá nos sistemas de pedágio, né, pessoal? Não sei se são usados até os dias atuais, mas eram sistemas de RFID, tá? Então, Big Data, pessoal, também integra dados oriundos de sistemas de RFID. Big Data também integra, pessoal, dados vindos de servidores e também dados oriundos de redes sociais, por exemplo, Facebook, YouTube e assim por diante. Ok, pessoal? Tá acabando aqui. Vocês vão poder tomar um café rapidinho. Ó, vai ter uma aula, pessoal, mais para frente, que eu vou falar mais para vocês sobre o que é um Data Warehouse, tá? Mas aqui eu só estou colocando aqui bem rápido, pessoal, qual que é a diferença entre um Big Data e um Data Warehouse, só para finalizar a aula. Ó, pessoal, conceitualmente, um Data Warehouse, né? Data Warehouse ele é um conjunto de dados baseado em assuntos integrados, não voláteis, ou seja, você não perde as informações, variáveis em relação ao tempo e destinado a auxiliar decisões de negócio, tá? Isso é um Data Warehouse. Um Big Data, pessoal, qual que é o conceito de Big Data? O Big Data, pessoal, ele se baseia em grande volume de dados, voláteis ou não, né, pessoal? Olha a diferença, então, do Big Data em relação ao Data Warehouse.
né? O Big Data, você pode ter dados voláteis, dados que se perdem ou não, ou esses dados podem ser perdidos ou não, né? Com maior velocidade, tá, pessoal? Então, só fazendo aí um paralelo entre um sistema de Big Data e um sistema de Data Warehouse, tá ok, pessoal? E aí, se eu não me engano, aqui nós estamos já meio que finalizando, tá? Esta aula. Então, só finalizando, né, pessoal, aqui sobre essa questão aqui do Big Data e do Data Warehouse. Big Data, pessoal. Big Data trabalha aí com dados em grande volume, em grande escala e com grande velocidade de processamento. E o Data Warehouse também, pessoal. Data Warehouse também trabalha com dados, né, com grande quantidade. Só que um Data Warehouse, pessoal, você não consegue trabalhar com a mesma magnitude de dados que um Big Data trabalha. Tá? Um Big Data trabalha com uma quantidade de dados gigantesca. Big Data. Data Warehouse não, pessoal. Data Warehouse você pode trabalhar com dados mais corporativos, né? Você pode trabalhar com integração de dados, por exemplo, integração de dados organizacionais, da sua empresa especificamente, da sua matriz e das suas filiais, tá? Então a gente pode dizer, pessoal, que tanto o Big Data quanto o Data Warehouse, eles trabalham com dados, tá? Só que o Big Data trabalha com muito mais volume de dados do que Data Warehouse, ok, pessoal? E Data Warehouse trabalha muito mais, né, pessoal? Data Warehouse mais com integração de dados a nível corporativo, tá? Data Warehouse trabalha mais com integração de dados a nível corporativo, Data Warehouse, enquanto que Big Data trabalha com larga escala, tá? Com processamento, armazenamento de dados em muito grande escala. Tudo bem, pessoal? Que é esse conceito aí do Big Data. Legal, pessoal? Aí já são aí em torno de 9h45. Tá ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação.